Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à maratona para tornar os seus filhos mais obedientes e respeitosos. Essa maratona é uma série de lives, uma série de 15 lives que são para os pais e para as mães que têm esse objetivo de tornar seus filhos mais obedientes e respeitosos. E eu separei 15 temas e ao longo dessa uma semana e um pouquinho aí, eu vou fazer no mínimo 15 lives com esses temas abordando situações mais comuns em que são facilitadores para a educação dos filhos, para esse objetivo de tornar os filhos mais obedientes e respeitosos, temas que são obstáculos, que são temas como crenças limitantes que os pais têm, dúvidas e problemas que dificultam essa parte na educação dos filhos. Então seja bem-vindo à live número 2 dessa série de no mínimo de 15 lives. Hoje o tema da live vai ser castigo. Eu vou colar aqui e fixar no comentário para as pessoas que vão entrando saberem qual é o tema da live. Então, essas lives vão abordar esses temas. E esse tema, castigo, é um tema que apavora muito, né, os pais e as mães, porque, na verdade, a gente não tem vontade de ficar educando na base do castigo. Eu acho que é uma situação em que o pai e a mãe, quando se vê ali naquele ritmo de castigo, de ameaças, e não é essa a intenção do fundo do coração de um pai e de uma mãe. Então aqui a minha função é fazer com que eu mostre algumas alternativas para você não precisar dar castigo, para você não chegar nesse ponto do castigo. Então a ideia é você perceber que existem outras alternativas que você pode substituir para que você não precise dar o castigo. E eu estava aqui estudando e lendo e eu achei um artigo muito, muito interessante de uma estudiosa. O nome dela é Ariadne Brill. Ela não é brasileira, ela é mãe de 3 filhos e ela é adepta a práticas responsivas e pacíficas. Ela é adepta de uma educação positiva, que foi a educação que eu apliquei com os meus filhos. Então, assim, a educação positiva é uma educação que não é comum, é uma educação que evita a repressão, é uma educação que valoriza muito a conversa, é uma educação que valoriza muito ensinar a criança a pensar, ensinar a criança a entender por que ela precisa fazer tal coisa, por que ela não pode fazer tal coisa. Então, esse estilo de educação não é um estilo muito fácil, não é muito simples, mas é o que eu apliquei com os meus filhos e deu certo. Então, me apresentando aqui, eu sou Kátia Ebert, mãe de 3, tenho 3 filhos adultos já. A Thaís tem 24 anos, o Bruno tem 22 anos e a Laura tem 19 anos. Então, ao longo desses 24 anos, eu apliquei um método que agora eu chamo de o meu método, o método Conecte-se com seu filho, conecte-se com seu filho. Entendendo que quando a gente se conecta com o nosso filho, a gente passa para o nosso filho uma intenção, a gente consegue através dessa conexão educar os filhos de uma melhor maneira. Oi, Tuane, tudo bem? E educar os filhos de uma melhor maneira é muito amplo, certo? E eu assino embaixo desse perfil, dessa metodologia de que
a educação positiva, uma educação regada à conversa, ao diálogo, a bons exemplos, é o melhor método. Porque o método do autoritarismo, o método do grito, o método da imposição da hierarquia, da imposição, quando o pai é autoritário, ele usa o abuso do poder e faz com que o filho obedeça por medo. E essa não é a intenção. A intenção aqui é mostrar como podemos evitar o castigo, como podemos evitar o castigo, mas dando sim limite, dando sim disciplina e fazendo o filho entender por que ele não deve repetir aquela atitude de birra, aquela atitude agressiva, violenta, que fez ele, né, que fez o pai e a mãe dar castigo. Então, assim, aqui agora essa é a minha função. E no meio dos meus estudos, eu me deparei com essa pesquisa que eu adorei, que eu vou falar para vocês, e que eu acredito muito, assim, dessa estudiosa, a Ariadne Brill. E ela é adepta também a práticas responsivas e pacíficas de criação de filhos. Eu estou lendo aqui alguns pontos. Então, ela escreve para o site Positive Parenting Connection, e além de ser educadora de disciplina positiva. Então, assim, ela fala que educar com respeito e muita conversa é uma questão de autoavaliação, né? É uma questão de a gente, os pais e as mães, precisam se avaliar o tempo inteiro quando a gente pensa em educar um filho através de uma educação positiva, porque a gente precisa ter inteligência emocional, a gente precisa meditar muito, né, Tuane? A Tuane aqui tá me vendo, ela é expert em meditação, em trabalhar a ansiedade. Então, tudo isso, os pais e as mães precisam se autoconhecer para poder passar uma coisa boa para os filhos, uma mensagem boa. E diante de uma situação de birra, desobediência, desrespeito, a gente precisa se encher de amor, se encher de empatia para passar isso para os filhos. E não é fácil, porque quando o filho está merecendo um castigo, porque o filho desobedeceu, o filho desrespeitou, o filho aprontou, ele afrontou o pai, aquele filho, ele vai no limite do pai. Não é assim? Na prática é assim, né? Então eu tô falando para ser compreensiva, para ser amorosa. Não que eu seja uma pessoa iludida, que a vida é linda, a vida é bela. Não é isso que eu quero passar para vocês. Eu quero passar para vocês e até lembrar que eu tive 3 filhos pequenos em casa, 3 crianças pequenas. Imagina o que eles aprontavam. Imagina se eu fosse gritar com eles. Imagina se eu fosse dar castigo para eles o tempo inteiro. O que eu percebi? Eu percebi que se eu não entrasse para uma vibração positiva, que se eu não passasse uma vibração positiva no meu lar, na minha casa, a minha casa ia ser um inferno, porque eu ia xingar um, eu ia xingar o outro, eu ia dar castigo para todo mundo, daqui a pouco ia ser um castigo atrás do outro, eu já não ia nem mais saber quem é que estava liberado do castigo, quem não estava. Então, assim, eu pensei, eu vou precisar me centrar, eu vou precisar saber o que eu quero realmente passar para os meus filhos. Então, eu não desisti. Desde o início, eu passei uma educação positiva para eles. O que a Tuane está escrevendo aqui? Quer um mundo melhor, uma família melhor? Seja você essa mudança. Mude a si própria, né? É verdade, Tuane. Então, e foi isso que eu pensei. Então, assim, o meu método é esse. Porque, assim, a gente não tem um manual de instruções quando o filho nasce, certo? A gente não sabe como educar, então cai aquele nenezinho de paraquedas, daqui a pouco vem outro, enfim, ou não, ou é um só, filho único, de qualquer maneira a gente precisa educar. E aí o que acontece? A gente não sabe o que fazer. Quando a criança faz uma birra,
quando a criança chora demais, quando a criança é malvada, é malcriada, quando a criança faz maldade com um amiguinho. Tem muitas situações. Então, assim, o que eu sempre pensei? A gente precisa analisar o que a gente quer passar para essa criança, o que a gente quer que ele leve como legado, sabe? Hoje de manhã minha filha mandou uma foto no WhatsApp, no grupo, até botei no meu stories, depois dar uma espiadinha, e a minha filha disse: mãe, obrigado por me ensinar a gostar de café da manhã, porque esse era um hábito que eu tinha com eles quando eles eram crianças, da gente tomar café sentados à mesa, da gente conversar, né? O café da manhã, as refeições eu procurava fazer. E eu sempre trabalhei fora, gente, sabe? Eu sempre trabalhei fora, aí eu tinha que ter babá, tinha que ter empregada, eu levava eles pra escolinha. Claro, agora a gente tá em quarentena, mais um motivo para os pais e para as mães chamarem os filhos para sentarem à mesa, para fazerem uma refeição, que é um momento de conexão, sabe? Então, assim, essa conexão, por mais pequenininho que eles sejam, por mais bebezinho, eles já entendem. Então, coloca aquela cadeirinha pequenininha, já vai ensinando a criança a participar de uma refeição, a ter educação à mesa, a ser gentil, a alcançar as coisas para os manos, a alcançar as coisas para o pai, para a mãe. Educação, gente, educação é isso. Então aí hoje ela me manda esse WhatsApp, aí eu digo: meu Deus, tudo valeu a pena. Agora ela tá na casa dela, com o marido dela, curtindo esse momento. Provavelmente ela vai passar isso para os filhos dela. Então, se a gente passa esse tipo de cultura dentro de casa, eu gosto de dizer que cada pai, cada mãe decide a cultura que vai ter na sua vida, no seu corpo, o que você vai escutar na televisão, o que você vai escutar no rádio, o que você vai pronunciar, quais as palavras que você vai pronunciar, certo? Então o pai e a mãe decidem isso e coloca isso como cultura dentro de casa, até como regra. Olha, aqui em casa a nossa regra é não ser uma pessoa mal-humorada. Sabe aquelas famílias onde todos reclamam o tempo inteiro, todos são mal-humorados, todos se cutucam, sabe aquelas brincadeirinhas de se ofender, mas é tudo brincadeira, é tudo brincadeirinha. Mesmo brincadeirinha traz uma frequência baixa, traz uma frequência negativa, né? Tuane que tá aqui me vendo entende muito isso de frequência, eu acredito muito nisso. Né? Ontem até na live eu falei de colocar um cheirinho, ó. Eu acendo incenso, não sei se dá pra ver, isso aqui é um sprayzinho com lavanda, sabe? Colocar o cheirinho. Então tudo isso é educação, tudo isso é cultura, tudo isso são hábitos que a gente passa para os filhos. E a questão do castigo é uma punição. O que é o castigo? É uma punição para uma atitude errada que o filho fez. Então, o que eu penso? Eu penso que o castigo não é saudável porque o castigo repreende. O castigo repreende e essa punição, ela inibe. Então, tudo que faz inibir a outra pessoa faz com que a pessoa se retraia. É como se fosse uma humilhação, é como se fosse um constrangimento, é como se fosse tu impor a tua autoridade. Então tu faz com que aquela pessoa se retraia, fique quieta ou pare de fazer o que está fazendo por medo e não por entendimento e não por explicação do que deve ser feito naquela situação, que aquela criança, que aquele filho, que aquela pessoa fez alguma coisa errada. Quem vai ensinar precisa realmente ensinar e repreender não é ensinar. Ensinar é mostrar, olha, filho, tu atirou esse suco no chão, essa água no chão, e não é para tirar o suco no chão. Se tu quer chamar a atenção da mamãe, se tu quer que a mamãe te olhe, te veja, chama a mamãe, cutuca a mamãe, mas não faz isso, tá sujando a nossa casa, tu tá sujando a tua roupinha. Aqui a gente tem algumas regras, então eu e tu vamos combinar essas regras, de que quando tu quer chamar a atenção da mãe, quando tu quer falar que tu tá chateado com alguma coisa, tu tá sentindo raiva, eu vou observar a tua raiva
Mas isso não te dá o direito de faltar com respeito. E jogar uma água no chão, jogar um suco no chão, é falta de respeito. A gente precisa cuidar da nossa casinha, a gente precisa cuidar das nossas coisas. A mãe vai ficar triste. Tu não ia querer ver a mãe triste? Imagina se a mãe ficasse chateada com alguma coisa e jogasse um suco no chão e jogasse. Então, isso eu acho importante, assim, fazer com que a criança tenha empatia por nós. Fazer com que a criança identifique o que ela fez e coloque ela como observadora daquela atitude. Isso funciona demais, é uma dica minha para vocês. A criança observando o que ela fez de fora e imagina se a mamãe fizesse isso, imagina se a mamãe jogasse um suco no chão toda vez que a mamãe ficasse chateada. Tu ia achar bom? Imagina se a mamãe jogasse no teu colo, na tua roupinha, uma água para te chamar atenção. Não é mais fácil, certo? Não é eu te chamar? Filho, olha só, a mamãe quer falar contigo, a mamãe tá triste, a mamãe tá chateada. Então, assim, é importante a gente saber que no momento em que a gente daria um castigo para um filho, é o momento que esse filho menos merece, né? E quando eles menos merecem, é quando eles mais precisam, certo? Então, façam certinho se está fazendo sentido isso para vocês. Quando o filho menos merece, é quando ele mais precisa. E a hora do castigo, que a gente tem aquela vontade de dar o castigo para deixar ele num canto pensando no que ele fez, é a hora que ele mais precisa escutar a gente falar, a gente ensinar. É a hora que a gente mais precisa entrar em ação. É a hora que a gente daria o castigo. Então aqui, com essas 12 alternativas para substituir o castigo, são 12 dicas, 12 sacadas que eu vou passar para vocês, que eu achei sensacionais, assim, sabe? Por exemplo, nessa matéria aqui que eu separei, diz assim, que falar sobre disciplina positiva não é simples quanto parece. Aí diz assim, até porque disciplina positiva não é exatamente algo simples de colocar em prática. Podemos até entender os preceitos básicos como não bater, não gritar, não humilhar, mas nem sempre é tão simples, né? Fazer isso virar realidade não é simples, dependendo de como nós mesmos fomos criados. Então, dependendo de como a gente foi criado, é mais difícil ainda. Educar com respeito envolve muita conversa interna, autoavaliação constante. Porque somente assim podemos saber se estamos no caminho certo. Por isso que textos que oferecem alternativas à disciplina positiva, à disciplina ou textos que oferecem alternativas à disciplina tradicional punitiva são tão bons, né? Porque a ideia não é seguir a educação tradicional. A ideia é fugir disso, porque a educação positiva não é o tradicional. O tradicional é punir, né, dar castigo, isso é o tradicional, né? O autoritarismo é o tradicional, certo? É aquele pai que não explica, fica quieto. Pai, por que isso? Por que sim? Por que não? Essa é a educação tradicional, certo? Então, esses textos são tão bons por isso. E aqui fala, pois esses textos, né, de educação positiva não apenas focam na crítica ao método punitivo, como dão soluções reais. Então, isso é importante. Eu tô aqui dizendo que punir, bater, humilhar não é o caminho certo, não é o caminho que eu fiz, pelo menos, né? E eu vou dar agora, as dicas práticas. Isso que eu acho mais importante. E é assim tudo na vida, né? Quando um gestor vai ensinar alguém na sua empresa, ele precisa ensinar e ele precisa ser líder, ele precisa fazer junto, né? Quando a gente ensina alguém, a gente faz junto com aquela pessoa, certo? Então, pro filho também é a mesma coisa. Quando a gente diz, isso não é certo fazer, filho, o que é certo? Aí a gente precisa identificar o que esse filho talvez possa estar sentindo. A gente precisa ter empatia com esse filho, para se colocar no lugar do filho e dizer para ele algumas alternativas de como ele poderia agir naquela maneira e não daquela maneira errada como ele agiu. Essa é a jogada, sabe? É tu mostrar para a criança, filho, quando tu quer tal coisa,
tu expressa que tá com raiva, mas não quebra isso, mas não bate em alguém, mas não bate na mãe, mas não joga o líquido no chão, enfim, aquilo que ele entrou de castigo, né? Ou o motivo que tu daria o castigo é o motivo que tu precisa explicar. Esse é o caso desse texto, escrito pela Ariadne Bril. Mãe de 3 filhos, ela é adepta a práticas responsivas e pacíficas de criação de filho. Escreve para o site Positive Parent Connection, além de ser educadora de disciplina positiva. Então, olha só as dicas para substituir as 12 dicas para substituir o castigo. Olha que legal. Se você já leu sobre os benefícios em deixar de lado o castigo em favor de utilizar outras formas de orientar filhos, mas não sabe por onde começar, aqui estão 12 alternativas ao castigo que darão a pais e filhos uma oportunidade de tratar sobre escolhas e situações com a intenção de oferecer orientação, mantendo um vínculo positivo, respeitoso e pacífico. O vínculo, aquela coisa de conexão. Por isso que o nome do meu método é Conecte-se com seu filho. Conexão, gente, é interação. Uma alternativa, então. Faça uma pausa junto da criança. A chave é fazer isso junto com seu filho. E antes que as coisas saiam do controle, né? É fazer isso antes de ter que dar o castigo. Sabe, vocês conhecem, sabe, numa direção, no trânsito, a gente tem o trânsito defensivo, certo? A pessoa que tem trânsito defensivo, ela evita o acidente, entendeu? E a pessoa que tem um trânsito ofensivo, ela tá sempre querendo ultrapassar, ela não dá espaço para os outros. Então, assim, quando tu tem um hábito de dirigir defensivamente, né, tu evita que algo errado aconteça. Então aqui faz parte dessa primeira alternativa, essa pausa, fazer uma pausa junto com o filho, parar, conversar antes da hora do castigo, entende? Então olha só, então se o seu filho está tendo um momento difícil ou está tendo escolhas inseguras, como bater num colega, como ou alguma coisa desse tipo, jogar objetos longe, encontre um espaço tranquilo para fazer uma pausa em conjunto com seu filho. Apenas 5 minutos para vocês se conectarem para ouvir o que o seu filho está sentindo e falar sobre as escolhas mais apropriadas são as que realmente ajudam isso. E é semelhante ao que se chama de time-in. Time-in, um momento de acolhimento onde os pais trazem ao filho para perto, ao invés de provocar afastamento. O que eu falo é que quando a gente responde ao ato errado do filho com irritação, com birra, com grito, a gente entra na frequência do filho porque o filho está irritado. Então, se a gente acolhe aquela irritação, a gente acolhe o filho e a gente tem um momento com o filho, filho, fala pra mãe, o que tu tá sentindo, o que eu posso te ajudar? E se esse filho não fala ainda, não, pode até falar, mas não espera uma resposta dele, porque ele ainda não tem essa capacidade cognitiva de responder. Simplesmente abraça, dá o afeto, se abaixa na altura dele, senta no chão na altura dele, sabe? Entra no universo dele e acolhe, diz a mamãe tá aqui, eu vou te ajudar, a gente vai conversar. Não precisa bater no amiguinho, não precisa isso, não precisa, enfim. Segunda dica. Segundas chances é a segunda dica. Você já cometeu um erro e se sentiu tão aliviado por ter uma chance de fazer tudo de novo? Muitas vezes, deixar que as crianças tentem novamente lhes permite resolver o problema ou mudar o comportamento. Eu não posso deixar você passar cola na mesa inteira, mas você quer tentar fazer isso de novo no papel? Por exemplo, quando o filho suja alguma coisa e tal, ao invés de gritar, dar castigo, enfim, dá uma outra alternativa pro filho. Tá, olha só, deu tudo errado, mas a mãe vai te mostrar aqui, o que tu acha de tentar de novo dessa maneira? É a segunda chance, né? Isso adaptando para várias situações, né, gente?
Terceira alternativa. Resolva o problema em conjunto. Se existe um problema e seu filho está tendo um comportamento causado por frustração, dar a oportunidade a ele de falar sobre o problema e ouvir a solução que ele tem pode mudar as coisas para melhor. Então, por exemplo, quando o filho está tendo uma atitude errada por frustração, por alguma coisa que ele se frustrou, que não deu errado, enfim, é a hora de chegar e conversar e falar para ele: filho, vamos pensar juntos sobre isso. O que a gente poderia fazer? O que tu poderia fazer? Deixa ele falar, se ele sabe falar, se ele já tem idade para isso, né? Então, cada caso é um caso, cada momento é um momento, e cada pai sabe usar as palavras adequadas para os filhos, certo? Então, assim, quando a gente para ficar junto do filho e conversar com o filho sobre aquele problema que ele está vivendo, ele se sente assistido, ele se sente que o pai e a mãe estão olhando para ele, ele se sente acolhido só pelo olhar. Então tu pode até não resolver o problema dele. Ensinar o filho a lidar com a frustração é ensinar inteligência emocional para o filho, porque a gente precisa ensinar os filhos a não desistirem facilmente das coisas, mas a gente precisa ensinar os filhos a identificarem que quando tem alguma coisa que não tem solução, solucionado está, e que não adianta ele ficar naquela frustração por muito tempo. Então, a inteligência emocional é quão rápido a gente volta ao estado normal, certo? Essa é a característica de uma pessoa que tem inteligência emocional. Então, a gente precisa ensinar isso para os filhos. E a gente precisa ensinar isso para a gente também, certo? Então, essa dica 3 é muito boa, né? Resolver o problema junto com o filho. E aí, tu já vai aproveitar e desenvolver inteligência emocional no filho. Pergunte, é a quarta, certo? Pergunte pro filho. Às vezes, nossos filhos fazem certas coisas e nós não entendemos muito bem essas coisas. Nós podemos supor incorretamente que eles estão fazendo alguma coisa ruim ou sendo desobedientes, quando na verdade eles estão tentando entender como alguma coisa funciona. Pergunte o que eles estão fazendo com a intenção de ouvir e entender em primeiro lugar. Então, ajude o seu filho dando a saída adequada ou uma informação que está faltando. Em outras palavras, tente. O que você está tentando fazer, meu filho? Ao invés de perguntar assim, por que diabos você está fazendo tal coisa? Já pro quarto. Por que tu está fazendo isso? Já pro quarto. Entende? Quando a gente identifica que o filho está fazendo uma coisa errada, chega perto e diz: filho, por que tu está fazendo isso? Entende como que é? Às vezes o filho está fazendo uma coisa errada, mas ele nem sabe que aquilo é errado. Às vezes ele está fazendo aquilo porque é a maneira que ele encontrou para fazer alguma coisa que ele queira fazer. Então, se a gente tenta conhecer o nosso filho, se a gente tenta entender o que o nosso filho está passando e está sentindo, a gente entra na vibração do filho. Conexão, de novo, gente, tudo é conexão, tudo é conexão. Olha só a quinta. Leia uma história. Viu que tudo isso é para não dar castigo. Olha só, que interessante. Leia uma história. Outra ótima maneira de ajudar os filhos a entender como fazer escolhas melhores é lendo histórias com personagens que estão cometendo erros ou passando por sentimentos intensos ou que necessitem de ajuda para fazer escolhas melhores. Além disso, ler para os filhos pode ser uma forma muito positiva de se reconectar e dirigir a nossa atenção para os nossos filhos. De novo, gente, conexão. Então, assim, mostrar que tem uns personagens que passam por situações de medo, sabe, aquelas histórias assim, isso é legal, porque aí o filho também identifica que não é só ele
que tem medo, que fica chateado, que fica pé da vida. Não é só ele. Até a gente, quando a gente é vulnerável com o filho e a gente fala, ai, tô tão chateada, quero fazer tal coisa, mas não tô conseguindo. Isso é também mostrar pro filho que o pai e a mãe é um ser humano. Então, quando o filho identifica que o pai e a mãe também sente aquilo, puxa, mas a minha mãe, que eu achei que era minha ídola, também sente isso. Imagina! Então, assim, o filho, quando começa a perceber isso, ele começa a se sentir da mesma tribo do pai e da mãe, da mesma vibe. Ele começa a sentir que ele também é um ser humano, que o pai e a mãe também é um ser humano. Então, pelo fato dele estar sentindo aquela coisa ruim, aquela raiva, ele não se sente menos por isso, menor por isso. Olha só a dica número 6. Dica número 6, gente. Bichinhos e brincadeiras. As crianças pequenas adoram ver fantoches ou bonecas ganhar vida para ensinar lições positivas. É uma coisa mais lúdica, certo? Olá, eu sou o ursinho e puxa, parece que você rabiscou o chão. Estou voando para a cozinha para pegar uma esponja e limparmos o chão juntos. Vem comigo. Depois de limpar juntos, agora vamos buscar um pouco de papel e você pode fazer um desenho para mim no papel. O papel é para colorir com lápis de cor. Viu que dá para fazer de uma maneira lúdica, o filho vê que fez coisa errada. Então, assim, aqui se pegou um exemplo bem bonitinho, bem legal, que como se fosse um ursinho, né? A mãe podia pegar alguma coisa, botar na mão e fazer tipo um fantoche, vamos ver assim, ó. Vamos experimentar aqui. Oi, eu sou o ursinho. Estou vendo que você riscou o chão. Vamos lá na cozinha pegar uma esponja e limpar o chão. Vamos junto, vem comigo. Entendeu como é que é? Então, assim, tu mostra pra criança que a criança tá fazendo uma coisa errada, mas de uma maneira delicada, de uma maneira com afeto, gentil, de uma maneira sem agressão, sem humilhação. Para com isso, eu já te falei pra não riscar o chão. Que droga, fica sujando, eu não aguento mais limpar essa casa. Não é assim? Para com isso, eu já te mandei não fazer arte, eu já mandei tu parar quieto. Não, a gente fica mandando o nosso filho parar quieto, mandando o nosso filho não fazer, não. Daqui a pouco a criança, meu Deus, eu não posso me mexer, sabe? Então, essa dica 6 é uma dica lúdica de ensinar, educar, botar limites e disciplina, praticamente brincando, né? Olha a dica 7. Dê 2 opções. Essa eu acho muito legal, olha só. Vamos dizer que o seu filho está fazendo algo completamente inaceitável. Ofereça a ele 2 alternativas que são seguras, respeitosas e aceitáveis. E deixe que ele escolha o que ele vai fazer a partir daí. Ao receber 2 opções, a criança pode manter algum controle sobre suas decisões e ainda aprender sobre limites. Por exemplo, assim, ó, filho, vamos combinar que hoje a mãe só vai deixar tu assistir desenho na TV por 1 hora, certo? Depois tu vai brincar no chão com teus brinquedos de quebra-cabeça. Um exemplo, tá? E aí, pra criança não ficar só na TV ou só no celular, por exemplo. E aí fala, filho, olha só, tá faltando 5 minutos pra chegar 1 hora que a gente combinou que tu iria olhar a TV só por 1 hora, certo? Ou brincar no celular, ou brincar com jogos, ou enfim. Quando der 1 hora, tá faltando 5 minutos, quando der 1 hora, tu quer que a mãe venha aqui desligar ou tu mesmo vai desligar? Então, assim, tu dá a opção pro filho para ele ter o poder de decidir. Então, isso é uma coisa que ele também vai internalizando, sabe? Quando ele tem essa, digamos assim, essa opção de decidir, ele sente que ele também tem o poder naquela situação, sabe? Então, assim, isso é uma coisa muito legal. Então, ao invés de dar o castigo e punir a criança, tu pode dizer, ou por exemplo assim, ó, a criança derrubou alguma coisa e sujou.
né? Tu tem duas alternativas. Ou limpar e vai lá, pega o paninho, aí ensina, aproveita, ensina o filho a limpar, mas não humilhando. Vai limpar isso aí, já mandei não sujar. Não, aproveita para ensinar, aproveita o erro do filho para transformar esse erro numa oportunidade de aprendizado para o filho, sabe? Viu como dá para inverter a situação? Não é fácil? Eu sei que não é fácil, sabe? Eu sei, mas é uma coisa que dá muito certo e o futuro... Nossa, gente, vocês vão ver a paz que é ter filhos obedientes. Eu posso dizer, meus filhos quase não fizeram birra, porque eu me dediquei desde o início a conversar muito com eles. Eles falam que eu palestro. Mas não é assim. A gente não aprende na repetição. A gente aprende quantas vezes a gente precisa ver um filme mais de uma vez, né? Há uns dias atrás, eu estava conversando aqui com a Tuane sobre o documentário da Brené Brown, né? A arte de ser imperfeito, né? Ou a vulnerabilidade, a arte da vulnerabilidade. Eu vi de novo esse fim de semana. Eu acho que na sexta-feira eu vi de novo. E eu percebi, e eu quero ver de novo. Então, assim, é na repetição que a gente percebe detalhes que a gente não tinha percebido antes. Para os nossos filhos é a mesma coisa. Por que a gente pode pensar que os nossos filhos devem aprender na primeira vez? Não, se a gente que é adulto não aprende na primeira, né? A gente precisa ler alguma frase várias vezes, a gente precisa fazer um exercício várias vezes, assistir várias vezes uma aula de um curso. Então, essa questão aí de dar duas opções para os filhos pode ser uma alternativa assim. Então, quer que a mãe vá junto contigo para te limpar isso, ou tu quer limpar sozinho? Dá duas opções, entendeu? De uma coisa que ele fez. Então, assim, fazer o filho resolver o problema de uma maneira respeitosa. Tipo assim, evita dar o castigo e ainda ensina o filho, educa o filho com respeito e afeto. Perfeito. Esse filho vai perceber que você respeita ele. E você tá se dando respeito pro filho. Olha só, a casa é nossa, a gente vive aqui junto. Isso não te dá o direito de sujar o chão que todo mundo vai passar, que a mãe vai passar. Vamos supor que sejam duas pessoas, entende? A mãe deixa tudo limpinho, isso é uma falta de respeito. Então, tu tá ensinando ele a respeitar a ti, né? Tu tá ensinando ele a se respeitar e tu tá dando oportunidade para ele se retratar e consertar o erro. Então, isso é muito legal. E aproveita o erro dele como uma oportunidade de ensino pro filho, né? Olha só a 8ª dica, gente. Olha, a 8ª dica é a minha. Olha a Lívia chegando, a Daniele chegando, enfim. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. O Pacheco Rodrigo chegando, Canguru Studio chegando. Gente, sejam bem-vindos. Eu tô na dica número 8 para substituir o castigo. Olha que legal. Essa dica, ouça uma música. Mas como assim, Kátia? Ouvir uma música para não dar castigo pro filho? Olha só. Tô lendo aqui, tá? Às vezes, fazer uma pausa divertida para liberar um pouco a tensão e reconectar é tudo que as crianças precisam para voltar a fazer escolhas melhores e tudo que os pais precisam para relaxar um pouco e aliviar o estresse. Ouça uma música ou faça uma pausa para dançar. Gente, conexão. Escute uma música. Sabe quando vê que o filho está aprontando? Não é o caso de fazer vistas grossas para o erro do filho. Não é isso que eu estou dizendo. É o caso de... vamos ficar junto um pouquinho, vamos ligar uma musiquinha, vamos dançar. Pode ensinar o filho que ele não deve fazer aquilo que ele fez e tal, e já liga a musiquinha e já sai pra dançar, sabe? É aquela vibe positiva, é aquela vibe de alegria, é aquela vibe de amor e atenção que a gente dá pro nosso filho. Porque pode ter certeza, quando o filho faz uma coisa errada, ou ele não sabia que estava fazendo errado, ele não sabia que aquilo era errado, e aí você tem que entrar em ação e explicar, ou ele tá fazendo errado para chamar a tua atenção, para chamar a atenção do pai e da mãe, entende?
Então essas duas alternativas são muito importantes para você parar o que está fazendo e dar uma atenção pro seu filho. Dá uma atenção, nem que seja para educar, ensinar ele a fazer a coisa certa. Aí depois de ensinar, vamos dar uma dançadinha, vamos ligar uma música, vamos distrair para ele não ficar com aquela culpa também, entendeu? Mas isso não significa que você esqueceu no sentido de deixar ele fazer de novo e repetir o erro, enfim. Olha a dica número 9. Vá para fora. Olha só, mudar o ambiente muitas vezes nos dá a chance de redirecionar o comportamento para algo mais apropriado. Eu não posso deixar você subir na estante, mas você pode subir nas barras da grade. Vamos lá para fora brincar disso então? Ou cortar o tapete com uma tesoura não é aceitável. Vamos lá para fora cortar um pouco de grama? Olha só como não é intenção da criança, né? Subir a estante não é intenção dele derrubar tudo, não é intenção dele cair no chão e se quebrar, não é intenção. É uma criança, quer subir na estante, quer subir na mesa, quer subir. Vamos ali pra fora, subir na grade um pouco, vamos ali pra fora. Entende como tem coisas, né, que ao invés de dar castigo, eu já te falei pra não subir aí, vai de castigo pra lá, entendeu? Pra que fazer isso? Dá pra... Claro que dá mais trabalho. Gente, educação positiva dá trabalho, mas o resultado de ter paz dentro de casa vale muito a pena. Muito a pena, eu garanto isso. Olha a 10ª dica. Parece incrível que eu vou conseguir dar as 12 dicas dentro de 1 hora, porque eu falo tanto que eu me perco no horário. Coloquem certinho se tá fazendo sentido pra vocês isso aí, gente, até agora. 10ª dica para não dar castigo pros filhos. Respire. Gente, tudo a ver com meditação, né? Né, Tuane? Tu ainda tá aí? Tuane, Lívia, será que estão aí ainda as gurias que meditam? Que eu sei que a gente medita. Gente, meditar me ajudou tanto, porque meditar me ensinou a ter mais calma, mais cautela, a contar até 10 antes de reagir diante de uma situação. Sabe aquela coisa que tu dá uma resposta pra alguém, pra uma pessoa, agora nem falando de filho, mas falando de mim mesma, sabe? E pro filho também, totalmente, olha, a Tuane falou aqui, e viu, ó, então assim, deixa eu ver quem é que tá fazendo certinho aqui, a Danielen, viu, ó, isso aí, gurias, então assim, a gente parando pra respirar, certo? A gente vai dar um tempo na nossa irritação também. Qual é o pai, qual é a mãe, qual é o ser humano que não se irrita de ver uma coisa errada? A gente vê coisa errada na televisão e coisa assim, se irrita. Imagina um filho que está dentro do mesmo ambiente e a gente só quer que aquele filho faça tudo certo, mas a gente precisa ensinar primeiro, né? Então respire. Uma grande respiração profunda, tanto para os pais como para os filhos, pode realmente nos ajudar a acalmar e olhar para o que está acontecendo com uma nova perspectiva. Tome um fôlego dos grandes, aquele... É delicioso. Gente, respirar e meditar é delicioso. Tome um fôlego dos grandes para sair das frustrações ou respirações curtas e rápidas para sentir-se calmo e reenergizado. Tem aquela também. Não tem? Tem essa técnica também. Então, gente, respiração, meditação, fala pro filho. Eu falo pros meus filhos. Respira fundo, quando eles estão com dor de cabeça, quando eles estão irritados. Eles cresceram escutando isso, sério. É seríssimo que eu tô te falando. Olha só agora a dica número 11. Faça um desenho. Faça um desenho. Uma ótima maneira para as crianças falarem sobre erros é fazer um desenho do que elas fizeram ou do que poderiam ter feito diferente. É uma maneira sutil para abrir uma janela para conversar sobre como fazer escolhas melhores. Criança adora desenhar, né? A Tuane tá falando aqui, amei. Criança adora desenhar, sério, certo? Adora desenhar. E eles fazem aqueles desenhos malucos e dizem assim, mãe, olha só, isso aqui é tu caminhando lá no parque aquele dia. E tu, nossa, que coisa linda, vai ver um monte de rabisco, não é assim? E quando eles conseguem já fazer alguns formatos, é muito mais lindo. Gente, eu tenho tanto desenho guardado dos meus filhos, tanto. Agora pensa usar isso como técnica para não dar castigo.
sensacional, sabe? Eu sou apaixonada por essas coisas, assim, que a gente pode fazer com que, na prática, se torne uma coisa divertida. Esse é o meu lema de educação. É ensinar com alegria, ensinar com amor, ensinar com afeto, sabe? Então, assim, fez uma coisa errada. Vamos fazer um desenho disso aí que a dona fulana... Vamos falar o nome do filho. Vamos fazer um desenho que a dona Thaís... Vou pegar o nome da minha filha mais velha. Vamos fazer um desenho disso aí que a dona Thaís acabou de fazer, essa arte. E vamos desenhar como que seria o jeito certo. Vamos pegar um desenho aqui, vamos pegar um papel. Pronto, desvirtuou para o problema, mas ao mesmo tempo tá abrindo a mente para uma nova alternativa daquele problema, certo? Educação positiva, gente, é tudo. Olha a 12ª alternativa para não dar castigo. Espaço do relaxamento. Olha aqui a Daniela falando, Enzo. Olha aqui, ó, espaço do relaxamento. Para que dar um tempo funcione de verdade, é necessário que isso seja algo que ajude todos a se acalmar e não deixar os filhos assustados ou com medo. Um espaço de relaxamento é uma área onde os filhos podem ir, se sentar e pensar, brincar com alguns brinquedos mais tranquilos e ter algum espaço sozinhos. E até se sintam prontos para falar ou voltar a estar perto de outras pessoas. O uso do espaço do relaxamento deve ser oferecido como uma opção e não uma ordem. Sabe aquela ordem, tipo, eu vou te deixar de castigo no teu quarto? Eu vou te deixar sozinho de castigo. Gente, ficar sozinho não pode ser um castigo. Ficar sozinho deve ser um privilégio e a criança deve aprender a gostar da sua companhia, certo? Aquela criança que consegue brincar com quebra-cabeças, com alguma coisa, sozinha, tá curtindo aquele momento. Gente, eu adoro ficar sozinha, eu adoro a minha companhia, né? Então, assim, olha só como um castigo. Eu vou te deixar trancado no teu quarto. Poxa vida, ele vai achar que o quarto dele é um inferno. Vou te deixar trancado de castigo no teu quarto. Aí depois de noite, a mãe e o pai querem que o filho vá dormir no quarto, numa boa, sem reinar. Contradições, sabe? Então a gente tem que cuidar para não deixar a cabeça do nosso filho maluca. Daqui a pouco a gente deixa o nosso filho maluco, zureta, de tanta informação equivocada, sabe? Então, assim, fazer um espaço, ou no quarto da criança, ou se a gente tem um cantinho. Aqui em casa eu tenho um cantinho no meu quarto que tem uma fonte que faz o barulhinho da água. E é um cantinho, assim, eu adoro, né? Então, daqui a pouco a gente pode preparar um cantinho, assim, em casa, um ambiente em comum, né? Que todos possam curtir, enfim. E é uma alternativa que eu achei muito legal também, sabe? Esse espaço pra gente pensar, pra gente sentar, pra gente curtir. E é o espaço do relaxamento. Então, assim, esse relaxamento pode ser também uma alternativa para não dar castigo, né? Então, falem aqui se vocês gostaram dessas 12 alternativas, colocam certinho. Me digam se fez sentido para vocês. Se vocês acham que isso dá para botar em prática, porque assim tem muitas coisas que a gente vê por aí que na real é difícil, né? E olha só, eu tô com a maratona andando a mil aqui. Essa é a segunda live da maratona para tornar os seus filhos mais obedientes e respeitosos. Então assim, é uma série de 15 lives, essa é a segunda. Hoje às 4 da tarde, 16 horas, vai ter outra live. Olha só o que a Daniela falou. Daniela Pugliese. Esse teu nome é muito chique, Daniela. Muito chique, muito fino. Muito sentido, faz muito sentido. Gratidão por me acompanharem até agora. E outra, a minha ideia, eu separei 15 temas de lives que são as situações mais comuns, sabe? Que acontece de dificuldade que os pais têm de conseguirem deixar os filhos mais obedientes e respeitosos. E a primeira live foi uma introdução e tal. Beijo
Obrigada. Hoje às 16 horas o assunto vai ser sobre autoritarismo, se não me engano. Daqui a pouquinho eu vou postar uma arte, uma foto falando das lives, certo? Dos títulos das lives. Então, espero vocês. Gente, foi um prazer. Foi muito gostoso falar sobre 12 opções para não dar castigo. Isso é sensacional, né? Eu amei. E então convido vocês para hoje, às 16 horas, mais uma live da nossa maratona para tornar os seus filhos mais obedientes e respeitosos. 16 horas. Acompanha que eu vou estar postando toda hora os assuntos das lives, certo? Tchau, tchau!